Pô, Cascão, Fabrício, para mim é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E a gente tava conversando ali, né? Foram 2 anos e meio, parece que foi muito mais tempo. Então, sempre quando se fala de Corinthians, para mim é uma alegria, é uma honra muito grande, porque é um clube que ficou no meu coração, ficou na minha história. E é o clube que me lançou, me projetou para o cenário mundial do futebol. Então, é um clube que eu tenho um respeito, um carinho muito grande. E ver esse troféu aqui, com certeza foi um dos campeonatos mais importantes que eu fiz na minha carreira, e esse título com certeza vai ficar para sempre na minha história. Eu costumo dizer, Cascão e Castan, dupla sertaneja. Que os 11 caras, os outros também são todos importantes. O Romarinho não era titular, mas foi importante. O William foi importante porque jogou quando o Sheik foi expulso na Vila, ele que joga o segundo jogo, por exemplo, no Pacaembu. Mas os 11 caras que entraram em campo naquele jogo no Pacaembu, contra o Boca, para mim são os 11 notáveis da história do Corinthians, cara. Vocês estão na história do Corinthians. Eu quero primeiro agradecer você por aquele título, porque a gente que vive na arquibancada, só o torcedor de arquibancada da minha idade, por exemplo, que nem a do Cascão, o Cascão é mais velho, né? Sabe o quanto que o torcedor do Corinthians foi sacaneado por essa porra de não ter a Libertadores. E vocês sepultaram isso. Então, primeiro, obrigado, Castan, por esse título da Libertadores, que você foi muito importante naquela conquista. Pô, é verdade. A gente que tava ali, a gente via também, né? Essa brincadeira, essas coisas que tinha, zoação e tal. E a gente ali, aquele grupo ali, cara, vamos acabar com isso aqui mesmo, porque era esse o pensamento mesmo ali dentro, cara. Eu lembro quando chegava na fase final da Libertadores ali, quando chegou nas oitavas de final, na imprensa, todo o programa esportivo era quem será o próximo vilão do Corinthians. Aí mostrava todas as eliminações lá, Coelho em tal ano, ou fulano em outro. A gente, cara, aqui não vai ter vilão. Quase teve, né? Quase o Alessandro foi o vilão. Mas não teve vilão. E assim, os 11 que entraram em campo, mas como você bem falou, o Romarinho jogou apenas 15 minutos da Libertadores, fez um gol importantíssimo. O William, que jogou Libertadores toda, quando na Bombonera não ficou nem no banco de reserva. Então, assim, era um time, era um grupo que o Tite tinha na mão, esse grupo. E quem jogava ou não jogava, estava junto, torcia pro time. E isso é muito importante para quem tá dentro de um clube, o treinador ter o grupo na mão. E o Tite tinha aquele grupo na mão. Mas com certeza para mim, assim, foi muito, muito bom ter jogado aquela Libertadores, ter sido protagonista daquela Libertadores, ter feito parte da seleção da Libertadores. Então, assim, era o auge da minha carreira naquele momento e fiquei muito feliz porque foi minha primeira e minha última Libertadores. Joguei somente uma Libertadores na minha carreira. 100% de aproveitamento. Então cheguei, joguei, depois fui atrás da minha carreira, construí minha carreira também na Europa, no caso, né? Então foi um momento muito importante para mim, que eu tenho um agradecimento assim, muito grande ao Corinthians. E, Cascão, a gente... tem a canequinha do Cascão que você vai levar para casa aí, meu. Essa aqui eu vou levar de qualquer jeito. Canequinha do Leandro Castan, fala aí. Não, primeiro a gente vai falar muito, rapaziada que tá acompanhando, a gente vai falar muito sobre o Corinthians atual, vamos falar sobre as coisas que estão acontecendo. Mas a gente queria saber primeiro, Castan, como é que você começou na bola? Como é que foi o seu começo no futebol, sua primeira... Qual clube, onde você começou, pra gente chegar até o Coringão também? Cara, eu não consigo imaginar a minha vida sem o futebol. Porque eu sou filho de ex-jogador de futebol. Então, meu pai jogou futebol durante a vida toda. Só que meu pai jogou no interior do Brasil. Meu pai jogou no interior do Rio Grande do Sul, jogou no interior de São Paulo, no interior de Goiás. E eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, nós rodamos o Brasil inteiro com o Monza verde do meu pai. Então, contrato de 4 meses, colocava eu e meu irmão atrás no banco, a gente ia dormindo e viajava pelo esse Brasil todo, atrás do meu pai, jogando futebol. Então, assim, eu sempre estive dentro do futebol. E aí, quando meu pai ele se aposenta, ele nunca ganhou dinheiro, começamos a passar dificuldade em casa, eu jogava no time da cidade. Que cidade? E é quando... Jaú. Em Jaú. Isso. E aí é quando eu tenho a oportunidade de eu fazer uma avaliação no Atlético Mineiro. E aí o olheiro me levou para fazer a avaliação no Atlético Mineiro e eu passei... Quantos anos? Tinha 16 anos. Aí eu passei na peneira ali no Atlético Mineiro e ali dei início à minha carreira. Mas assim, eu olho para trás... Fecho meus olhos, eu não consigo me ver fora do futebol. Não vai falar que seu pai era zagueiro também. Era zagueiro também. Pô, então a família inteira. Zagueiro, porque cara. O irmão Luciano tá no Sport Recife, né? Jogou no Cruzeiro. Tem uma carreira também consolidada em clubes importantes do país. Que é o Luciano e o Leandro, que fez a carreira internacional. Sim. Mas enfim, aí você começou no Atlético Mineiro, na base do Galo. Na base do Galo. Já chegou a morar lá na Cidade do Galo? Morei lá na Cidade do Galo, sou cria do Galo, joguei 5 anos lá no Atlético Mineiro, subi profissional. Quem me subiu profissional no Atlético Mineiro foi o Tite. Olha. O Tite estava no Atlético Mineiro, ele me subiu profissional. Aí fiquei 2 anos no profissional do Atlético Mineiro. Aí quando acabou meu contrato, aí eu tinha um empresário na época que, não, vou te levar para um lugar melhor e não sei o que, não renovei com o Galo. E aí fui para a Suécia, que foi uma barca furada danada. Que ali, Suécia, cara?
Fui jogar no... Lembra do Henk Larsson? Aquele atacante? Sim. Jogou a Copa de 94. Era o time do Henk Larsson. Que era o cabeludo, né? Só que era o Henk Larsson que tava se aposentando. Então, assim, não é que era um time bom. Depois do Barcelona, né? Depois do Manchester ainda ele foi pra lá. Vixe. E ó, dá pra gente medir, é um termômetro, que a sua passagem, apesar de curta, né? A gente estava dizendo que você chegou em 2010, você disse... Olha só as comparações que são feitas aqui. O Sérgio Pereira, na Libertadores de 2012, o Castan jogou tanto quanto o Gamarra em 98. O André Bento. Castan, tenho a agradecer que você nos ajudou na Liberta. Quer dizer, a gente conversava que você passou pouco tempo no Corinthians, mas a marca que fica da sua carreira, da sua vida profissional, é do Corinthians, né? É uma marca muito forte, né, cara? Porque se você for ver, 2010 eu cheguei, tinha 23 anos, era jovem, então eu meio que compus o elenco. Depois, 2011, eu joguei titular, fui campeão brasileiro. Aí, assim, eu fui campeão brasileiro, mas sempre ali entre os principais jogadores. Entrei para a seleção do Campeonato Brasileiro. 2012, que foi meu último ano, eu fui campeão da Libertadores também. Entrei para a seleção da Libertadores. Então, assim, foram 2 anos e meio muito intensos e de altíssimo nível. Então, eu deixei marcado. Era uma coisa que eu tinha isso dentro de mim. Cara, eu quero fazer história aqui no Corinthians. Porque eu sou paulista, cara. Eu sei o que representa o Corinthians. Eu sei o que é o Corinthians. Eu sei o que é o Corinthians. Então, meu último jogo no Corinthians foi Corinthians e Boca Juniors. 4 de julho de 2012. Então, isso ficou marcado pra mim. Eu sei, e é uma coisa que eu sempre... Tem muita gente que fala assim, pô, Castan, tu poderia ter voltado pro Corinthians pra encerrar. Falei, cara, eu não era mais o mesmo Castan de 2012. Eu não era mais o mesmo Castan. Então isso de voltar foi de você com certeza, não querer pra deixar a tua imagem ali. Teve algumas vezes que o Andrés me procurou pra voltar e algumas vezes eu procurei o Corinthians pra voltar e nunca deu certo. E aí chegou um momento... Mas isso antes da cirurgia ainda. Depois da cirurgia. Depois da cirurgia, quando o Andrés me procurou, assim, eu tinha receio, porque eu sabia já que, cara, abriram minha cabeça. Fiz uma cirurgia no cérebro, eu nunca mais ia voltar a ser o mesmo. Eu nunca mais voltei a ser o mesmo. Então, assim, aquela imagem que as pessoas tinham de mim, não tinha mais. Aquele Castan que antecipava, que roubava a bola e que saía jogando, não tinha mais. Então, eu tinha um receio muito grande. Mas, em certos momentos, eu tinha alguns lampejos, cara, acho que dá pra voltar naquele nível. E aí, muitas vezes, Duílio, Andrés, Carille, dá pra voltar. Agora não dá. Então, assim, nunca casou de voltar. Mas aí eu percebi, depois quando eu voltei pro Vasco, cara, que era melhor mesmo não ter voltado, ter feito a minha história no clube, saído de lá, deixado a porta aberta, saído campeão do clube, do que ter voltado e talvez manchar uma parte da história. Você falou agora já que você já falou sobre essa questão toda, explica pra gente direitinho o que aconteceu